Olá pessoal, trouxe um exemplo aqui para vocês de PROC-V aninhado com função C. Essa coisa do aninhamento é muito importante, tá? Então todo usuário de Excel, além de saber utilizar as funções, ele tem que saber agrupar essas funções para que elas façam tarefas mais complexas. E esse é um exemplo desses. O que eu tenho aqui? Um diário escolar, um boletim, e nesse boletim eu tenho o nome do aluno, a nota da prova, na coluna C, a nota do trabalho e a nota por frequência. E eu quero preencher essa nota por frequência de maneira automática usando o PROC-V. Tá legal? E aqui embaixo eu tenho uma tabela de referência. Então essa tabela diz o seguinte: 0 faltas está com 10 na nota por frequência, uma falta está com 9,5 na nota por frequência e assim por diante. Então eu vou fazer um PROC-V que vai fazer o seguinte: esse PROC-V ele vai pegar como valor procurado o número de faltas que o aluno teve, que está aqui na coluna F. Ele vai procurar esse número de faltas nesta matriz. E ele vai retornar o que para mim? A nota. Então, a nota está na segunda coluna selecionada, né? O índice é 2. Ponto e vírgula. Vai buscar a correspondência exata, que é 0. Beleza, olha só. Nota 8. Número de faltas é 4. Então, se eu mudar o número de faltas, vamos dizer que ele teve 0 faltas. Então, ele está com 10 por frequência. Está funcionando perfeitamente, né? Só que tem um detalhe. Vamos imaginar que esse cara faltou 7 vezes. O que vai acontecer aqui na nota por frequência? A função vai retornar um erro, né? Por quê? Porque ele não encontrou uma correspondência para esse número de faltas lá na tabela que é a matriz. Se você der uma olhada aqui na matriz, você tem a nota correspondente a 6 faltas, mas a 7 faltas não. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou usar a função C para incluir uma condicional nesse PROC-V. E essa condicional vai fazer o seguinte: se o aluno ele teve 7 faltas ou mais, ele está automaticamente com 0 por frequência. Então, como é que eu vou incluir isso aqui? Eu vou lá na barra de fórmulas, o PROC-V já está pronto. Eu vou clicar uma vez depois do sinal de igual e vou inserir a função C. E vou abrir um parêntese. Então eu vou dizer o seguinte, que se o número de faltas, vou clicar aqui no número de faltas, for maior ou igual a 7, então vai aparecer 0, que é a nota dele. Se não vai acontecer o quê? Vai acontecer o PROC-V que eu já tinha feito. Interessante, né? Agora eu só vou fechar um parêntese aqui no final, porque esse PROC-V está dentro da função C. Então tem mais um parêntese para fechar aqui. Tá? Com relação ao fechamento dos parênteses, eu não lembro se eu comentei isso em aulas anteriores, mas quando você tem que fechar mais de um parêntese, uma forma de saber se você fechou a quantidade certa é observar a cor. Quando o parêntese fica preto, quer dizer que ele é o último. Tá legal? Vou dar um Enter aqui. Olha lá, agora deu certo. O cara está com 7 faltas, fica com 0 por frequência. Se ele tiver 12 faltas, ele vai continuar com 0 por frequência. Se ele teve 3 faltas, ele vai ficar com 8,5, que é o que está na nossa tabela. Tá legal? Agora, o que eu preciso fazer é copiar essa fórmula para as demais células. Então, no caso do PROC-V, tem que tomar um cuidado especial, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer isso aqui. Ó. Não posso simplesmente arrastar. Vamos observar uma coisa aqui. Na última fórmula aqui, ó, da linha 9, se a gente observar, ele trouxe o resultado correto, né? Mas se eu clicar 2 vezes nessa fórmula, ele vai dar um destaque nas células que eu incluí. E olha só que interessante. Nesse caso, como eu copiei a fórmula, ele foi mudando a referência da célula e ele mudou também a referência da minha matriz. E isso pode causar uma série de problemas para você. Então, via de regra, faça o seguinte. Fez o PROC-V, deletei aqui os demais, tá? Tem o meu PROC-V. Eu vou selecionar dentro do PROC-V aquilo que representa a minha matriz. Nesse caso, o intervalo de A12 até B19. E eu vou dar um F4 para congelar esse intervalo. Isso significa que quando eu copiar a fórmula,
Ele vai mudar as referências aqui, que é a nota, né? A nota não, perdão, o número de faltas. Mas ele vai manter congelada essa referência, esse intervalo que é a matriz que eu consultei. Vou dar um Enter. Agora sim eu posso copiar essa fórmula. Legal? Então é isso aí, até a próxima aula.